Boa Boa noite! noite. Tudo bem, maravilhosa? Tudo bem, e você? Joia, graças a Deus! E aí, E animada? hoje, demais a conta! Hoje é um tema assim que as pessoas que estão nos observando têm que ficar atentas nos detalhes, porque nós vamos falar muitas coisas que vão entrar ali em coisas que elas já vivem normalmente no seu dia a dia, sabe? Isso aí. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre traumas, né? E como que isso afeta a vida financeira das pessoas. Quando a gente estava conversando, né, Débora? Eu falei, eu tenho falado isso muito, né, no meu canal. E aí, quanto mais mentoria eu faço individual, mais eu vejo que tem trauma por trás de todo problema financeiro, né? E eu falei, por que não chamar a Débora para a gente falar com alguém que é especialista? Você pode se apresentar para a gente começar? Claro, é um prazer. Eu fiquei muito feliz e honrada pelo seu convite, porque quando a gente entende que a gente precisa cuidar aqui dentro primeiro, para as coisas acontecerem aqui fora, fica muito mais fácil. Eu sou a Débora Caminha, sou especialista em traumas femininos. Eu trabalho com mulheres, grupos de mulheres, acompanhamentos e também atualmente tenho feito inclusões nas empresas, né? Então, assim, eu busco essa acessibilidade em todas as áreas. Então, para a gente ser acessível, a gente tem que estar bem com a gente também. E a gente falar de traumas, né? Essa ferida aberta que temos muitas vezes sem ter aquele curativo, algo que vai nos ajudar ali a entender, porque o trauma, na verdade, né, Daiane, ele é aquela ausência de eu não sei nomear aquilo que me feriu. Então, o trauma ele vai abaixando aquilo porque ele não quer que você sofra de novo. Então, se a gente passou por uma experiência traumática, a gente não consegue nomear aquilo. Muitas vezes os traumas acontecem na nossa primeira infância e a gente não sabe nomear. Então, a gente sente, a gente guarda e a gente só faz uma resposta, né? A gente cria respostas para aprender a lidar com aquilo que nos feriu. Então, é algo que está ali, uma ferida aberta, que se a gente tocar o trauma, ele tenta abafar, para a gente não lembrar daquela dor de novo. Então, a gente precisa tratar, precisa curar, para que a gente não viva em função dessa dor, porque é muito ruim a gente viver sempre com dor. E dor financeira é, é fora de série. Por isso que É, eu fiquei muito feliz quando você me convidou, viu, Daiane? Obrigada. é Nossa, interessante que às vezes a pessoa ela é travada e ela não sabe que ela tem trauma. Ah, ela mas não imagina. eu não sofri abuso, abuso mesmo, né? Desses que a gente acha que é abuso, né? Não Sim, pensa que os pequenos abusos são abusos. Ah, ninguém nunca me fez nada. Não, meu pai e minha mãe sempre foram casados. E aí, não, então não tenho problema, não tenho nenhum trauma. E aí a gente vai vendo, né? À medida que a gente vai, tanto eu quanto você, quando a gente vai cuidando da pessoa, a gente vai tratando a pessoa, a gente vai percebendo que sim, ela tem, né? Mesmo que seja uma questão que às vezes passou imperceptível na vida dela, né? sim. E às vezes a pessoa tem medo de falar do trauma. Não, trauma é Sim. algo que está muito distante de mim. Quando a gente começou a falar da live, muitas pessoas começaram a colocar assim: olha, eu nunca tinha pensado por esse lado. Olha, será que realmente eu vivi alguma questão de trauma na minha infância e até hoje eu não descobri? Porque ele fica guardado, né? O Isso. trauma ele vai deixando bem, opa, não fala sobre isso. Porque por que as pessoas que começam a fazer acompanhamento elas conseguem ter essa autonomia maior, elas conseguem perceber que se ela tratar ali dentro, as coisas vão acontecer. Como você, né, comentou no início, eu comecei a fazer mentorias e tudo foi levando para isso. Eu preciso dessa cura interior. Se a gente não tiver esse equilíbrio na nossa vida, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. Então, o trauma ele vai ali te moldando. As respostas que a gente tem hoje foram as coisas que a gente ouviu ao longo do nosso tempo. Então, se a Sim. gente está aqui hoje, eu e você, nós somos reflexo e resposta de tudo que a gente já viveu.
Então, se Exatamente. a pessoa hoje ela tá mais amarga, ansiosa, ela tem que investigar a origem disso. Não é agora, não tá acontecendo agora o trauma na vida dela. E tirar um pouco, sabe, essa questão de, não posso falar sobre trauma, é algo que é proibido de falar sobre mim. A gente precisa se conhecer. Não tem nada mais libertador do que se a gente conhecer a gente mesmo. Olha, eu gosto disso, isso eu não gosto, eu posso até aqui, aqui você pode até aqui comigo. Quando a gente começa a ter esses hábitos de olhar mais para quem nós somos, sem deixar que os outros nomeiem os nossos sentimentos, a vida fica mais leve. Mas a pessoa Uhum. precisa estar aqui na live, precisa enviar essa live para mais pessoas, né, Daiane? Porque senão não Isso. chega, as pessoas não conseguem espalhar essa boa, né, informação. A gente precisa falar mais disso, falar sobre as coisas que acometem a gente internamente, e inconscientemente também. E quanto mais a gente busca ajuda, mais rápido a gente consegue passar para a próxima etapa, né? Eu tenho uma cliente que ela falou assim: eu faço muito dinheiro, mas eu não sei para onde o dinheiro vai. E aí eu falei com ela: é trauma. Por quê? E geralmente é trauma relacionado com o pai. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, Sim, né? sim. E às vezes a pessoa vai pensar: não, mas meu pai, sempre tive meu pai, não, não foi. Gente, todo problema relacionado a dinheiro é de algum trauma, ou de um lado ou de outro, ou de outro. Eu, por exemplo, eu vim de uma família que meu pai era totalmente instável. Então eu sempre busquei o quê? A estabilidade. Eu nunca gastei dinheiro à toa, eu sempre fui conhecida como mão de vaca. Por quê? Porque eu tinha que ter esse controle sobre o financeiro, já que o meu pai não tinha. Então, todos nós carregamos coisas na nossa vida. Você desenvolveu algo aí dentro de você, né? Porque as pessoas elas têm o hábito de achar assim, não, se eu tive um pai presente, eu não vou ter nenhum problema. E não é assim, né? Não é A gente assim. vai falar sobre isso, mas hoje também eu coloquei antes da nossa live, meu pai me mandou uma mensagem: Te amo, filha. Me mandou uma frase. Minha mãe veio aqui, me entregou flores. Que E lindo. assim, a coisa mais linda do mundo é a gente preservar, né, a nossa história, entender quem nós somos, de onde nós viemos e entender que os nossos pais, eles nos criaram da maneira que para eles era melhor possível. Ou se a gente não foi Exatamente. criada bem, é porque às vezes a história, o histórico, né, dos nossos pais não eram muito favoráveis. Então, assim, a gente tem que entender que nós estamos aqui honrar os nossos pais, mas entender que eu não preciso repetir, né, as mesmas coisas, as mesmas raízes que eles fizeram. Mas, né, pode ter acontecido várias situações na infância, além, né, da questão da ausência paterna, porque na verdade o pai, o nosso pai, a gente escutou isso lindamente na imersão que nós participamos, né, do Evo. O nosso pai é aquele quem nos dá a identidade. Então, se a gente Isso. não tem essa presença firme do nosso pai que nos nomeia, nos ajuda ali a entender quem nós somos, né? Como que nós vamos sozinhas chegar nessa conclusão? Então a gente precisa de apoio, a gente precisa fazer intervenções, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa fazer terapia, a gente precisa buscar mentorias, porque a gente precisa crescer. E crescer dói. Dói. Crescer dói. Descobrir quem nós somos dói muitas vezes, mas é libertador quando você entende. Você fala assim: olha, agora eu posso entender, agora eu recebi a medicação certa. Agora alguém entendeu onde está a minha dor, vai doer para nunca mais doer, né? A gente sabe Isso mesmo. da questão. A gente sabe, a ferida está aqui. E eu E, preciso tratar. e nós temos alguns traumas que eles são silenciosos, né? Como a gente começou falando, às vezes a gente pensa que o trauma é só aquela coisa grandiosa que aconteceu, uma tragédia, mas nós temos alguns traumas que eles são silenciosos e que estão atrapalhando a nossa vida. Quais Sim, traumas que você acha que a sim. gente pode, que acontece com a maioria das pessoas que pode estar travando a nossa vida financeira? Olha, aquelas pequenas rejeições e ausências que a gente viveu ao longo da nossa vida. Não só de um pai ausente, de uma mãe ausente, mas aquelas pequenas rejeições.
aqueles momentos que a gente ficou mais sozinhas, aqueles momentos que a mãe falava ou o pai falava assim, olha, não pode pedir nada. Você não pode pedir nada. A pessoa cresceu ouvindo isso. Olha, não vai. É silencioso, mas ele governa a nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte, né? De achar que tem que ser aquele abandono traumático. Não, são pequenos sinais, né, do dia a dia que mostra isso. Comigo acontecia muito assim, mãe, compra isso, pai, na volta. Na volta a gente compra. O meu pai tinha uma brincadeirinha assim com a gente. Pai, compra tal coisa, eu vou comprar duas. Quando acabar uma, tem outra. Ele não comprava nenhum nem o dois, óbvio. Ele Oi, sempre gente. tinha essa brincadeira. Não, eu vou comprar dois. Quando acabar um, tem outro. Mas ele nunca comprava, Nunca. né? Aí ficou essas pequenas ausências Coisas ao que vão te longo. travando, né? São elos, né? Cada elo de uma trava. E aí isso vai entrando e daí a pouco te prende, né? É simples, é fininho, é pequeno, mas vai te travando. E outra também não pede nada, que a gente não tem dinheiro, Isso, não né? fala nada. Não Nós fala vamos nada. sair. E isso, o que que acontece com a gente enquanto a gente é criança? Principalmente na primeira infância, né? 6, 7 anos. A gente escuta nossos pais falando: olha, a gente vai sair, você não vai pedir nada. Se o coleguinha pedir, deixa ele, vai sair um pouquinho de perto. Aí você vai levando isso. Aí você fala assim: você escuta seus pais falando sobre finanças, brigando. Tá faltando Isso. isso, você não me ajuda nisso, tá sem dinheiro para isso, não tem dinheiro para comprar nada, sempre tá faltando. Aí você vai crescendo com aquilo. Então, são essas frases silenciosas que acha que a criança não tá entendendo. A criança, gente, desde aqui, ó, desde aqui, aqui dentro, tá sendo gerada. Ela tá crescendo ouvindo os pais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente fala, quando a gente vai começar a conversar sobre finanças, se for algo mais difícil, a gente ter esse cuidado, esse zelo, né, pelos nossos filhos. Assim, é claro que a gente tem que começar a educação financeira o mais cedo possível, né? É óbvio que eu, às vezes, saio com os meus filhos e falo: ó, hoje não é dia de gastar, hoje a gente Nós não vai com esse combinamos isso. Nós objetivo. vamos sair de casa combinando, né? Isso. E aí, eu sempre. Aí, às vezes, eles me perguntam: por que a gente não tem dinheiro? Eu falo: não, a gente tem dinheiro. Porque é mentira se eu falar que a gente não tem dinheiro. Sim, Então, não, sim. a gente tem dinheiro, mas o dinheiro hoje não vai ser usado para isso que você deseja. Então, é uma É forma da falar a gente verdade. A isso, porque muitas verdade. vezes a gente fala mentira. A gente fala, não, a gente não tem dinheiro. Mentira. Se você tá indo lá, porque às vezes para pagar uma conta ou para comprar uma coisa específica, você tem dinheiro. Só não é para aquilo que aquela criança precisa para aquele momento, Porque a gente né? também Então, tem que ensinar o limite. Então, assim, chega na isso. fila ali de comprar, a gente sabe que tem um marketing todo ali, cheio das balas finas, cheio das guloseimas mais gostosas que a gente sabe que tem. É Uhum, claro que uma criança, se ela não for instruída, ela vai falar a primeira coisa: mãe, posso levar? A gente tem isso. que conversar muito sobre isso, né? A gente tem que aplicar, ajudar eles, mostrarem para eles, né? Hoje eu tenho banco, né? Os dois, assim. Fiz lá para os dois, mostrando para eles: olha, todo mês vai ter esse valor aqui para vocês, a mesada de vocês. Então eles já sabem: opa, aí se for sair, não, você vai querer gastar seu dinheiro? Não, não, o meu não. Então deixa pra. Eu faço a mesma coisa, né? Eu falo, hoje a gente não vai gastar. Ô, mãe, mas isso aqui? Então, se você quiser gastar com o seu dinheiro, você pode? Ah, não, mãe, eu não quero gastar com o meu dinheiro. Então, eu também não quero gastar com o meu hoje e aí. Ah, então é melhor a gente não levar. Assim não tem briga, não tem Não, é tudo choro. combinado, é tudo É combinado. tranquilo. E é óbvio que a gente também tem o dia hoje, a gente vai sair, vocês podem brincar ou podem escolher alguma coisa. A gente também tem essa conversa clara com eles, né? Hoje não, a gente vai no shopping, mas é só um sorvete. E aí vai ser só um sorvete, tá tudo bem. Né? E a gente também dá escolhas, né? Você quer ir para ganhar só o sorvete ou não quer ir? Vamos ficar em Sim, casa. gente, é Tá tudo simples, mas a bem. gente antes, não sei na sua infância como que foi, mas a gente não tinha, eu não tinha esse tipo de conversa, né? Não. Assim, a gente nem saía, na verdade, assim, vamos pra. Nem, Não, era mais caseiro, vamos fazer fogueirinha aqui de é, brincadeira, vamos fazer essas coisas em casa. Mas hoje a gente tem que abrir esse olhar para a gente falar sobre isso, ensinar essa educação financeira para os nossos filhos, né? E nas escolas também deveriam ter mais falando sobre isso, para nos ajudar, né? Nesse preparo
para a vida, né, adulta dos nossos filhos. Mesmo porque a gente está criando o futuro que está sendo um futuro sem noção da verdade, da vida. Né? A gente está vendo aí tantos jovens com problemas mentais e tudo por quê? Por falta de conversa. Né? Crianças que mata o pai, gente, né? Como a gente vê assim, por causa de não. Mas será que foi só por causa de um não mesmo? Né? Ou porque ele vivia fazendo uma coisa que não era relacionado à família, né? Então a gente também tem que pensar nessas coisas. E tudo no futuro tem consequência. Se hoje a gente não consegue ter uma vida financeira tranquila, é porque a gente não teve um passado tranquilo. É porque a gente não e aí não é culpa nossa, mas continuar com isso depois de adulto, sim, é culpa nossa. Aí é sua escolha, né? Aí é Exatamente. escolha. A escolha ela vai implicar ali de alguma forma na sua vida, né? Eu tô vendo aqui Exatamente. a Bianca comentando que, verdade, as escolas tinham que ter esse ensino. E seu esposo falando, você já faz isso, né? Com os meninos, ensinando eles a É. investir. Agora, uma coisa interessante, Débora, é que na escola dos meus filhos, eles têm educação financeira. Mas é tão pobre o livro de educação financeira foi a primeira, foi assim, foi o meu maior interesse, né? Porque eu sou dessa Fala área. assim, nossa, agora sim. Isso, e aí eu peguei e fui vendo, nossa, eles pensam que os meninos são bobos, que eles não entendem. Não, gente, as crianças elas são hiper mega inteligentes. O meu filho É, menor tem 3 anos de idade. No dia que eu falo com ele assim, hoje a gente não vai gastar com isso, a gente vai fazer tal coisa. Ele entende. tudo bem, mãe. Três E ele já vê anos. também como que é a sua relação com os mais velhos. Então ele já consegue entender. A escola do meu filho também começou com essa educação financeira. Ele está com 13 anos. Aham. E é um pouquinho, foi um pouco, eu achei interessante porque ela abordou questões assim, quanto que a sua família recebe? Aham. Perguntaram sobre isso. Vocês têm muitas dívidas e a gente nunca tinha conversado sobre tão profundamente essas questões, né? Então, assim, a gente sentou e tinha que responder. Ele falou assim, Sim. mãe, era tipo inteligência artificial, Sim. né? E tinha que responder. Então tinha que falar quanto que almeja, quanto porque ele está criando isso também. Ele está gerando, ele já está percebendo, opa, olha, vamos fazer isso. A gente tem uma empresa, também eu trabalho com meu esposo. Nós somos comerciantes também. Tem várias versões da Débora, né? Hoje nós vamos focar na psicóloga. Mas assim, ele fala assim: nossa, a gente podia fazer isso, esse sistema na loja, a gente podia ter isso para aumentar isso. Então, assim, tá trazendo coisas que não tá só dentro de casa mais. Mas ele já tá com Isso. 13 anos, já começou a pensar nessa parte de fazer jovem aprendiz, né? Ano que vem já tem essa parte. Então, assim, que bom, né? Que tá começando aos pouquinhos, devagarzinho, mas vai chegar uma hora que vai ter isso com um acesso maior. Aí, quando a gente cresce, quando a gente não tem essa educação, como a gente estava falando, né? A gente não teve essa educação, porque os nossos pais não tiveram. Se a gente for olhar aqui, né? Qual que é o estudo dos nossos pais, eu acredito que vai estar mais ou menos na mesma média. O meu pai, por exemplo, estudou até a quinta série incompleta. E Não, a minha mãe até a sétima. olha pra você A minha ver. mãe foi formar mesmo, eu já praticamente já estava quase casando, foi quando ela voltou para a escola. Então eu passei toda a minha vida, né, infância e juventude, com 2 pais com pouco estudo. Né? E eu acredito que essa é a realidade da maioria das pessoas da nossa idade. Sim, Mas isso sim, não pode continuar acontecendo. Por quê? Porque hoje a gente, com o nosso estudo, e aí eu tô falando não só nós duas, mas todas as pessoas adultas de modo geral, hoje a gente tem nossos pais tiveram. E sim. aí a gente busca prosperar e não entende por que, que a escassez ela nos acompanha tanto. Fala um pouquinho pra gente Pois como é. que a gente consegue atrair, por que, que a escassez ela atrai a gente? O que que acontece? A gente faz uma reprogramação mental, emocional. Então a gente aprendeu, né, ao longo da nossa história, que a gente tinha que ficar naquele modelo. Olha, eu tenho que ficar até onde eu vi. Então, se eu vi você comentou dos seus pais, né? Meus pais, minha mãe formou ensino médio, fez contabilidade. Meu pai já foi fazer o EJA quando estava com o neto criado já, com os netos, né? Ele fez o EJA
recentemente, formou ensino médio também. Mas pensa, a mente da escassez, ela fica presa naquilo ali que a gente já tem de comum. Olha, eu vou viver até essa parte aqui. Então, eu vou ver da minha família. Quem tem mais condição, eu posso ir até ela. Se eu for mais do que ela, pode acontecer de eu ser discriminada pela minha família. Se eu crescer mais, eu não posso, eu tenho que ficar naquele meu mundinho, porque senão eu me sinto culpada. Então, a mente de escassez é como se a gente tivesse reprogramado a nossa mente para a gente não ir além do que a pessoa mais com condição melhor financeira da nossa família tem. Então, eu olho no meu meio, ah, não, essa pessoa tem um nível assim, eu posso alcançar até esse. Se eu começar a esbarrar perto dela, o alerta vermelho da escassez começa a sinalizar. Então, aí vem o medo de culpa, de ser mais do que o outro, aí acha que não vai ter o amor das pessoas. Se eu for mais rica, as pessoas não vão querer ficar mais perto de mim ou vão me pedir muito dinheiro emprestado. Aí começa a ter esse tipo de pensamento que vai diminuindo, vai tendo essa reprogramação de não aceitação. É mais como eu não mereço estar naquele lugar a mais, né? Então eu vou só até nesse ponto. Só que a gente tem que quebrar isso, né? E como que a Uhum. gente quebra isso? Quando a gente começa a falar abertamente sobre isso. Quando a gente fala assim, olha, eu entendo, eu respeito, eu honro, né, a história que eu tenho, mas eu decido prosperar e caminhar mais. É uma decisão. É começar com um passo de decisão, de sair daquela zona de conforto, porque é como se eu ficasse ali naquela minha zona de conforto, eu não posso mais do que eu tenho. Eu já estou sentada aqui, tá quentinho, então eu vou permanecer aqui. É não buscar mais. E a gente começa a carregar também uma culpa, né? Por quê? Porque acho que todo mundo já ouviu, você não é todo mundo. Então, Sim, você pode, mãe, eu posso ir com os meus amigos para tal lugar? Não, não pode. Mas por quê? Porque você não é todo mundo. A gente não tem condição. Eu lembro que eu sempre gostei de estudar. E eu ia nas escolas, eu queria muito aprender inglês desde jovem e aprender a tocar piano. Eram dois sonhos meus. E aí eu ia nas escolas, eu negociava preço, gente, com 13, 14 anos. E eu negociava preço, eu chegava em casa aqui, mãe, panfleto e tal, eu falava assim, meu dinheiro, minha filha, a gente não tem. E aí o que que acontece? Trava. Eu não sim. consigo aprender inglês. Por quê? Porque a gente não tem, a gente não pode, a gente não consegue, a gente não tem esse dinheiro. E aí essa voz, ela vem. É Ela o tempo vem. todo ali, ó, Ela né? vem mesmo depois da gente poder ter o dinheiro, mesmo depois da gente conseguir o que a gente queria, a gente muitas vezes não se permite. Por É quê? a questão do merecimento, sentir Do culpado de merecimento. crescer, né? Então, é silencioso, tá presente, e às vezes a pessoa até sabe o que ela precisa fazer, só que ela não consegue sair. É como se tivesse uma trava aqui. Olha, o que eu Exatamente. faço? A gente precisa de ajuda. Nós somos pessoas que precisam de ajuda. E é interessante porque eu mesma, eu sempre fui uma pessoa assim, extremamente fechada. Converso com todo mundo, mas a minha vida pessoal sempre foi muito fechada. E aí, eu trabalhando com finanças, e aí tendo que postar mais a respeito de como que eu penso, como que eu acredito. Isso foi um trauma para mim. Isso foi assim algo que ainda estou trabalhando. Por quê? Porque é difícil para mim saber, às vezes, por exemplo, assim, não que eu seja melhor que alguém, mas às vezes pensar assim, olha, eu consegui fazer isso. Não, mas ninguém que eu conheço conseguiu. O que que vai ser? O que que as pessoas vão falar de mim? Vai falar que eu sou metida, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu estou tentando aparecer. Isso tudo são coisas que a gente carrega e que às vezes atrapalha a gente de prosperar. Por Sim. quê? Porque não que eu precise mostrar minha vida para as pessoas, mas como que eu vou falar de finanças se eu não mostrar como que eu, né, como que eu trabalho, como que é a minha vida, né? Então, É ser transparente, né? Você tá exato. buscando. O trauma aconteceu porque você quer falar, mas ao mesmo tempo você fica com medo Com medo. do que o outro vai falar, né? Isso Mas quando a mesmo. gente começa, eu tenho percebido, né, nos seus movimentos, assim, essa autenticidade, né, de mostrar para as pessoas, olha, você pode fazer isso, você pode separar seu CPF, você pode investir, você pode começar com R$ 1, você pode começar. As pessoas têm medo de fazer as coisas, elas nem sabem quanto é que custa para fazer aquilo.
Ah, eu não vou ter um plano de saúde porque é muito caro. Você já pesquisou? Você já olhou? Às vezes é menos de R$ 1.000. Eu, para minha família toda, é Exatamente. menos de R$ 1.000, é R$ 900. Então, assim, Uhum. como que eu posso fazer? Só que as pessoas, elas têm tanto medo da, né, de perder ou de que Isso, elas não conseguem crescer. Então, quando a gente é autêntica, quando a gente quer o bem para o outro, isso vai refletindo e vai ficar mais leve para você ao longo do tempo. Porque você está fazendo exatamente. algo que vai ajudar as pessoas. Olha, você pode chegar nesse ponto, porque eu fiz isso para chegar aqui. Isso, Entendeu? exato. Aqui, o Inove, ele falou assim: não é fácil sair da caixinha sem ter um exemplo por perto. E aí, por causa disso, é que eu pensei assim: eu preciso falar, eu preciso fazer alguma coisa. Porque às vezes a gente vê gente, grandes nomes na internet, no Instagram, e aí você fala: não, eu nunca vou ser, por exemplo, um Thiago Negro, que é bilionário já. Não vou ser. Tá muito longe da minha realidade. Nunca vou ser uma Natália Arcuri, nunca vou ser alguém que é sua referência, porque tá muito longe. E eu pensei, cara, eu conheço tanta gente, por que que às vezes eu não posso ser a Tô mais referência? perto, né? Né? E por que que eu não posso ajudar o outro? Mas voltando na questão da escassez, hoje eu vi uma reportagem, na hora que eu abri o Instagram, eu vi o Roberto Justus se explicando, eu não sei se você viu isso Vi, hoje. E eu, vi, eu falei, eu preciso até gravar um vídeo, gravei um vídeo hoje vi. sobre isso e postei. Por quê? Cara, gente querendo que a filha dele morresse só porque a menina tinha uma bolsa de grife. Olha o que que a escassez Ao faz com a gente. nível, A o gente, nível. a gente quer que o outro morra porque ele é rico. Olha É muito. que Isso é o loucura. maior pensamento de escassez, né? Porque a pessoa ela tem aquela inveja embutida, Inveja. E não é, não, embutida. não é, não. É inveja pura, inveja doente. Cara, eu fiquei assim, como assim? O cara trabalha há mais de 50 anos, é referência, é um cara Ele assim. pode comprar o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Só que as pessoas elas não querem. É tipo assim, se eu tô nesse nível aqui, se uma pessoa destaca mais, eu vou punir. Eu vou Uhum. falar mal, porque eu vou incomodar de alguma coisa. Porque, na verdade, os comentários, quando a gente tá bem emocionalmente, nenhum comentário te abala tanto negativo, sabe? Só Sim. que quando aí a pessoa ela quer fazer o que ela quer, se ela tá se sentindo destruída, ela quer Ela destruir o quer outro, ela vai destruir. falar assim, opa, se eu falar isso aqui, eu vou moer a criança. Você viu essa Aham. frase? Você viu essa mensagem lá, provavelmente. Então, assim, tá dentro dela aquilo, ela quer falar e acha que a internet é uma terra sem lei, que não vai ter. Isso aí é um sinal de Cara, ameaça, de frieza, de inveja. Eu teria vergonha, né? Assim, tem nossa. situações que. Gente, não, observou ali. Calma, se você sentiu essa inveja, trata, pelo amor de Deus. Busca ajuda, porque Favor, porque às vezes o sentimento a gente não consegue identificar, né? E aí tá tudo bem, a gente talvez tenha uma pontinha de inveja, de ciúme ali, não aquela criança nasceu em berço de ouro. E eu não, gente, nasci em berço de madeira mesmo. Mas essa E aí é o da trauma, madeira ruim. é a ferida que ela não consegue nomear, é o Mas trauma. nada impede da gente transbordar e ter aquilo pra gente. Só que a gente se sente tão incompetente, tão incapaz, que a gente quer que o outro seja igual a gente e não que a gente seja Diminuir a igual ao pessoa, a outro. gente quer, tipo assim, traz pra cá, puxa pra cá, em vez de elevar. Puxando, Exatamente. puxando, Em sendo vez que de. você poderia ir junto, né? Eu gosto muito de seguir o Flávio Augusto, que é um bilionário brasileiro que construiu tudo do zero, né? E ele sempre mostra as coisas dele, e sempre tem aquela pessoa que fala, por que que você não doa uma parte do seu dinheiro para os pobres, né? Sempre tem aquela pessoa que fala isso, né? E aí eu sempre fui, eu sempre fico assim, como que a pessoa tem a coragem de falar que o Expor, né? trabalho do outro foi valorizado demais para ele não ter, para ele não poder desfrutar daquilo que ele construiu. Gente, é as escolhas, gente. Exato. É a decisão diária, né? De estar ali. Eu tô vendo aqui o Adriano, ele colocou assim: vivo isso na pele. Tive sucesso durante 25 anos no mundo corporativo, mas agora, né, prestando Essa mentoria. mentoria. Não sou conhecido no segmento, isso bloqueia minha imagem nos clientes e com algumas crenças. Porque às vezes, né, Adriano, foi tanto tempo ali um destaque, né, se desenvolvendo, ajudando outras pessoas a ficarem ricos, que você talvez não se sente merecedor de hoje ter Merecedor. a sua própria independência financeira. E isso é algo que a gente pode se reajustar aí dentro de você, né? Você entendeu, opa, isso aqui travou.
Se eu fiz bem durante 25 anos e agora, né, eu fico um pouco assim seguro, é natural também que quando a gente vai empreender nós mesmos, né, a gente, opa, meu Deus, eu tô chegando num universo novo, é natural de sentir esse medo, mas é um medo que te empurra para frente. Impulsiona. Isso. E, assim, É, e é uma questão também de aprendizado, porque você veio de um mundo corporativo e agora você está em outro mundo. Porque o sim, empreendedor não é. A língua, a linguagem não é a mesma. No mundo corporativo é uma. No mundo, né, de trabalhar por conta própria com o seu público, que é outro público, é outra linguagem, é outra forma de demonstrar aquilo que você fez. Então, na verdade, tem sim, algumas crenças que você tem que desbloquear? Tem. Mas isso é com o tempo. Quanto mais a gente faz, mais a gente treina, mais a gente aprende, né? vai E ficando aí tem, natural e leve de novo, tá? Calma. e é com calma. Não tem Sim. como. Não, não tem como Não tem como atropelar. antecipar, tá? Não tem É um como. processo que a gente precisa viver. Processo. Aí a Bianca colocou: eu trabalho na área de caminhão, eu sei que eu tenho potencial, mas eu tenho medo, às vezes, de me arriscar. A CLT, ela realmente ela aprende muito, né? Ela aprende muito o criativo das pessoas. Mas nada impede de você começar a empreender antes de sair de verdade desse ramo, né, Bianca? Então você pode começar empreendendo de forma pequena, tem muitas formas que a gente pode empreender sem precisar sair da CLT. Inclusive, provavelmente você já tem alguma ideia que você queira fazer, já coloque em prática. Isso não, você não precisa sair da CLT para poder empreender. Você pode ir com os dois até o momento que sim, os dois vão se bater ali, e aí você vai decidir qual caminho você segue. Mas travar e não fazer nada é aí que está o erro. É, porque o medo, ele tem, assim, duas vertentes, Uhum. né? Ele quer, opa, eu tô com um pouco de medo, mas eu tô dando nome a ele. Eu entendi que é o meu medo, só que eu preciso ir, eu preciso enfrentar. E às vezes a gente precisa de alguém junto mesmo. Olha, Isso. eu vou te mostrar o caminho, porque às vezes sozinho é muito difícil a gente ir. Sozinha, às vezes, você fala assim, opa, eu trabalho aqui, eu tenho CLT, eu tô sentindo quentinho aqui, que se não der certo na minha área aqui, eu vou ter aquele ali por mês, mas ao mesmo tempo eu preciso aprender. Quando a gente tem medo, é sinal que a gente, opa, ainda não sei fazer aquilo. Então eu preciso aprender, né? Eu preciso aprender para eu poder arriscar mais. Aí você vai começando a arriscar com mais frequência, até você falar assim, meu Deus, eu acho que eu tô louca, eu tô arriscando mesmo. E aí é sinal que você amadureceu, né? Esse medo. O Adriano ele comentou, né? No Brasil, se eu não posto riqueza financeira, as pessoas não me dão credibilidade. Esse também é uma coisa que me pega, viu, Adriano? Porque eu também tenho essa dificuldade de ficar postando a minha vida, se minha vida é boa, se minha vida é ruim, se minha vida é isso, se minha vida é aquilo. Mas eu fui pelo caminho de que eu tenho uma vida confortável. Agora, se você quer uma vida rica, você procura o Thiago Negro. Eu tenho uma vida confortável, que é o que 90% das pessoas ainda não têm. Que é uma vida tranquila, que é uma vida de que eu deito no travesseiro e durmo porque eu não devo ninguém, porque eu tenho renda passiva, porque eu sei para onde está indo meu dinheiro, eu sei quanto eu ganho, eu sei para onde meu dinheiro vai. Então é isso que a gente tem que É fazer o entender. básico bem feito. O Olha, básico bem eu feito. estou fazendo isso aqui, eu vou começar a investir. Eu comecei a investir para fazer uma obra aqui na minha casa. Eu nunca tinha investido, eu comecei por ver alguns vídeos seus, assim. Legal. Comecei a investir, comecei. E, né, a gente tem muitas questões que a gente precisa ao longo do tempo ver. Eu já tirei muitas máscaras, assim, já coloquei muitas coisas de lado em questão do que o outro vai pensar de mim, tá? Quando você fala essa questão de, as pessoas não vão me dar credibilidade. Eu apareço hoje e eu vou aproximar quem quer ver meu conteúdo. Eu não estou mais preocupada em ostentar, em mostrar alguma coisa que, eu vou viver para me postar. Eu não quero ser assim. Eu quero hoje, tanto que eu ingressei no Google, porque muitas pessoas me acham para acompanhamento psicológico através de pesquisa no Google. Então, eu tô menos no Instagram do que eu era antes. Mas isso, eu deixei de ter credibilidade? Não. Porque as minhas avaliações só estão crescendo. Então, eu estou buscando novas ferramentas. Então, às vezes, se a gente está aqui querendo ostentar, ou eu vou ter que mostrar muito para as pessoas me ter, vai ter pessoas que vão buscar isso mesmo. A gente Uhum. sabe.
Sim, né? Aqui em Betim, principalmente os Belo Horizonte. conhecidos. Os conhecidos querem A gente saber não, como ó, a gente não precisa mostrar nada para ninguém. A gente só tem que, quando a gente quer mostrar para alguém, a gente não aprendeu o jogo da tem que vida. ser intencional. Se eu tô vivendo a vida que eu sempre sonhei, que bom, eu quero falar primeiro pro meu esposo e pros meus filhos. E depois é consequência as outras pessoas observarem, olha, ela mudou. Olha, isso tá bonito de ver, né? O que ela tá vivendo. Então, eu não posso viver para mostrar para o outro, senão eu tô fazendo errado. Eu não vou ter o que eu Isso. quero. Não é o sonho meu, é o sonho que eu quero que as pessoas tenham de mim. E assim, o que a gente tem que entender é uma coisa que eu gosto muito de ouvir, até de uma pessoa que está até aqui, o Nando, que entrou aqui agora. Ele falou comigo assim, Daiane, eu vou fazer tal coisa porque é você que falou. E eu tenho isso de muitos clientes, muitos mentorados meus. Ah, eu vou seguir esse caminho porque você disse. Então, quando a gente está a autoridade, a gente não precisa ficar mostrando a nossa vida. A gente tem que mostrar quem nós Sim, somos, sim. né? E é tão A bom, nossa é tão autoridade. libertador. Tipo, eu fiquei tão feliz de saber que eu não preciso ficar mostrando se eu compro isso ou aquilo, se eu como isso ou aquilo outro, se eu tenho empregado, se eu tenho carro de luxo, se eu tenho roupa de marca, se eu tenho. Para eu mostrar uma coisa que, para mim, Daiane, não faz Não faz sentido. sentido, é. Vai ter Não pessoas que faz, porque não gostam faz disso, mesmo. que vão querer ver, que E vão. tá É tudo bem. legal, que bom, tudo bem, né? Mas a gente tem que ser quem nós queremos ser mesmo, sem ter que mostrar figurinha para, né, para outras pessoas. Eu tô vendo aqui a Gabi colocando duas mulheres maravilhosas que eu tenho a gratidão de ter na minha vida. Você sabe, né? Nosso amor. Gabi tá Ai, aqui. gente, a Gabi é uma querida. Então, assim, uma outra coisa que eu coloquei aqui, né? Quando a pessoa, como a pessoa foi educada emocionalmente? Porque todos nós somos educados de várias formas e uma delas é a forma emocional. Como que isso afeta guardar dinheiro, investir, cobrar pelo que você vale, né? Tudo isso afeta. É. Explica pra gente como que essa educação emocional, ela influencia dessa forma na nossa vida. Por exemplo, né? Se eu tive uma educação emocional em que eu não me sentia validada, em que eu não me sentia amada, em que o tempo todo eu era cobrada, você tem que fazer isso, fulano é melhor que você, comparações. Se eu cresci, né, nesse mundo, muito provável que eu vou ficar ali naquele meu cantinho, sabe? Eu não vou sentir que eu mereço fazer algo demais. Sabe? É como se eu estivesse guardando para mim aquilo, né? Então a educação que a gente teve influencia diretamente na nossa vida hoje. É igual a gente comentou, tudo que eu ouvi, vivi, senti eu trago marcas que fazem ser a pessoa que eu sou hoje. Uhum. Então, o meu mundo, eu vou criando as alternativas, eu vou fazendo como um quebra-cabeça, né? Eu vou moldando ali o que eu acho a peça que encaixa melhor, eu vou lapidando uma área ali que não fez muito sentido para mim, eu não vou repetir isso na minha próxima geração. Eu entendi o meu legado, eu entendi quem eu sou, então eu não vou deixar mais que aquelas palavras, né, que me machucaram porque as pessoas, eu recebi recentemente, Dai, uma pessoa falando assim comigo, Débora, eu não consigo cobrar e eu vou cobrar de acordo com o que a pessoa pode me pagar. Isso é mais sobre ela do que a pessoa, porque a pessoa, se ela tá ali querendo um serviço e ela pode falar o preço que ela quiser, para ela tá ótimo isso. O diz mais do quem tá do outro lado, que aceita esse tipo de. Por que que ela quer que chegue? Eu não posso cobrar porque eu não aprendi, talvez, que eu tinha valor. Então, se eu não tenho valor, se eu não fui acreditada, se a minha voz não tinha sentido, se eu era mandada ser cala a boca toda hora, né? Vai pro seu canto. Se eu me senti o tempo todo acuada, como que eu tenho valor? Eu não sei dar valor. Se eu não tenho valor, eu não sei dar um valor. E também quando você não tem o pai presente, aí você busca relacionamentos abusivos o tempo todo. E aí você também não cresce o seu profissional, porque você continua buscando O essa medo de perder, autoafirmação. né? Porque você não teve aquele amor primeiro ali.
né? E muitas pessoas conseguem sair dessa situação, né? Conseguem ali dentro, ali, sem precisar, talvez, de um acompanhamento muito forte. Tem pessoas que conseguem ter esse amor de volta, né? Ou às vezes a mãe supre isso de uma forma, ou chega uma pessoa que faz essa função, né? Ou ela olha o divino, ela Ou ela consegue se ali perdoa mesmo, ela sim, entende, né? E isso perdoa o acontece processo. muito. Só que essa ausência, né, desse colo, desse amor, desse vai, você consegue, ela não teve. Então, se ela não teve essa validação, como que ela vai conseguir dar o valor dela? Né? Então, quando a gente perceber, quem está assistindo aqui, eu não consigo precificar, eu não consigo dar valor nas coisas que eu faço, tudo que alguém fala para eu trocar, eu vou lá e troco, eu não tenho uma opinião formada, eu vou. Sabe aquelas pessoas que, tá tudo ótimo? Não tá tudo ótimo. Você tem que ter algo aí dentro de você que fala assim: olha, essa parte aqui eu não gostei. E ter tranquilidade de falar disso. Ter Sim. coragem, se sentir bem ao falar: olha, eu não gostei dessa forma, eu gostaria que fosse assim. Vamos pensar de novo nessa cláusula aqui? Vamos olhar isso com cuidado, isso aqui? E assim, o brasileiro tem muito isso, né? Esse medo de falar, o mineiro mais ainda, né? O medo de falar não, com medo de desagradar. E aí a gente comete um pecado, que eu posso dizer assim, um pecado maior, que é o quê? Falar mal depois. Eu falo, não, tudo bem, tá ótimo, mas aí eu saio Aí falando mal depois. amargurada. Eu tô Você viu? amargurada. Fulano me passou a perna, porque o meu preço era esse, ela me pediu desconto, eu dei, né? Porque senão ela não ia comprar ou ela não ia fazer comigo. E aí eu saio falando mal da pessoa. Olha que loucura né, que a gente faz. Assim, um exemplo que eu tenho claro do meu marido, e aí a gente já fala assim de um outro trauma, que é a insegurança, né? Quando o Thiago começou na advocacia, ele era generalista. Por quê? Eu tenho que pagar as contas, eu saí de uma CLT. E aí tudo que vem eu aceito, porque eu tenho que pagar a conta. E aí eu falava com ele, não, você tem que ser especialista, você tem que ser especialista. E ele falava, não, mas eu vou ser especialista. Aí ele se especializou, mas qualquer um que chegava, ele continuava atendendo. E aí eu falava com ele assim: enquanto você não falar não, eu não faço isso, você não vai mudar a chave, não vai virar a chave. E aí foi interessante que no dia que ele falou não, eu estava do lado dele. A gente estava numa coisa totalmente aleatória, comprando de uma pessoa da OLX, comprando não me lembro o quê, e aí a gente foi encontrar com a pessoa, e aí a pessoa falou: ah, você é advogado? Nossa, então, acabei de sair do meu emprego, não sei o que, tem como processar a empresa? Aí eu olhei para a cara dele assim, vamos ver o que, que ele vai falar. Aí ele falou assim: não, tem como e tal. Ele, não, então a gente pode entrar com processo? Ele, então, eu não entro porque eu só trabalho com direito imobiliário. Aí o cara falou assim: ó, eu tenho um imóvel para regularizar. Então, tipo assim, o medo do não, e aí ele percebeu que o não podia virar sim, porque ele se posicionou, e aí isso é uma coisa muito importante que eu tenho aprendido, não posso dizer que já aprendi, mas a importância do posicionamento dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida, o quanto que isso quebra aquele elo que a gente falou lá atrás. Vai quebrando as correntes, né, que estavam, que a gente prendeu por vários motivos, né? Nossa, foi ótimo, ótimo, porque realmente quando a gente entende, olha, eu vou trabalhar com traumas, né? Eu pego, a pessoa vai me buscar por conta disso. A pessoa vai pesquisar assim, tem um trauma, como resolver? Quem que vai aparecer? Eu vou buscar isso. Que Então tem que se psicóloga tem quantas? tem muitas, muitas, né? Né? E eu até em questão de deixar mais final, né? Hoje eu não consigo hoje sair do meu propósito da inclusão, né? A inclusão ela me chama o tempo todo, então eu não consigo deixar de ser acessível. Então o que que acontece? Me traz também, porque hoje em dia se você for observar, né? A gente tem várias vertentes. Eu tenho, se eu for falar, eu trabalho com comércio, eu sou psicóloga, eu trabalho com empresa de recrutamento e seleção. Eu faço muitas coisas, né? Só que aí no Instagram realmente a gente tem que ter algo assim, opa, mais decisivo para a pessoa te achar, né? Você se Exato. tornar referência mesmo. Tanto quando eu comecei a falar sobre finanças, eu fui navegando também por alguns caminhos para eu me conhecer. Então, eu falava de negociar, eu falava de pedir desconto, eu falava de dívida. E aí eu fui vendo, não, não é isso que eu quero ainda. Eu não quero atender pessoas que não sabem o que quer da vida.
E aí eu fui focando, 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 até chegar onde eu tô, né? Então hoje não é qualquer pessoa que eu atendo mais. Eu só atendo pessoas que trabalham por conta própria. São Tá pessoas que vendo? são empresárias. Por quê? Porque a minha cabeça e a dessa pessoa, elas são parecidas. Porque Uhum. eu também trabalho por conta própria. O meu marido trabalha por conta própria. É o seu Então eu universo ali. entendo a dor da pessoa. Porque para mim é muito mais difícil eu atender uma pessoa que, por exemplo, faz dívida o tempo todo. Porque eu nunca tive, nunca fui essa pessoa. Eu nunca fui essa pessoa endividada. Não tem Uhum. como eu ensinar uma coisa que eu nunca fui, que eu nunca passei, que eu não passo, que eu não sinto, né? E aí é a mesma Uhum. coisa. E assim, todo mundo, e aí para vocês que estão nos assistindo, que tem o seu nicho, tem que ter um nicho. Por quê? Porque é sobre você. É você que precisa expor isso e transbordar isso no outro. E você só consegue transbordar quando você é verdadeiro, né? Então, assim, quando alguém vem falar comigo, que é o meu, né, no caso, o meu propósito é aprender a separar a sua vida pessoal da vida empresarial, financeiramente falando. Então, você tem que entender que nós somos duas pessoas diferentes, mesmo que tudo dependa de mim. Sim. Mas quando é a Daiane Finanças, eu preciso entender para onde o dinheiro vai. Quando é a Daiane que recebeu o salário da Daiane Finanças, eu sei o que, que eu vou fazer com esse dinheiro. E aí, isso mexe com as pessoas de uma forma diferente, porque eu não estou falando generalizado mais. Eu estou falando para aquela pessoa especificamente. Quando Entendimento, né? você atende sobre trauma, você vai se tornando mais especialista, porque é sempre o cliente é sempre trauma, né? O paciente é sempre trauma. E aí a gente vai se especializando mais, estudando mais sobre só um assunto, É né? muito mais. Quando a gente entende essa virada, a gente fala assim, gente, por que que eu demorei tanto a Não chegar, né, é? nessa. Porque eu demorei tanto. Aqui a Vanessa Exatamente. chegou. Ei, Vanessa! Eu tava vendo suas mensagens aqui, não podia nem mandar mensagem, porque eu não sei se eu consigo voltar, mas que bom que você chegou. É, e aí, temos uma outra coisa, né? Que é a autossabotagem. Isso é um outro assunto que eu queria que a gente falasse aqui um pouquinho. Como que a gente consegue se autossabotar? Às vezes a gente tem tanto medo do que o outro vai falar e não entende que o nosso pior inimigo É a somos gente nós mesmo. mesmos, né? É porque a autossabotagem é aquela questão, a gente fica ali tentando o tempo todo, inconscientemente, às vezes a pessoa ela nem sabe que ela tá fazendo isso. Ela não sabe que ela tá nesse processo ali de autossabotagem, ela inconscientemente ela quer essa questão de pertencimento para ela, né? Ela acha que tem que ser isso daquela forma, ela se prende, ela não quer que outra pessoa aponte para ela o que, que ela tá fazendo de errado. Então, o tempo todo que alguém tenta falar, ela, não, mas isso aqui que eu tô fazendo é temporário. Ah, eu não decidi isso aqui ainda, calma. Não, não. Aí você tenta falar todo dia com a pessoa. Aí quando chega uma pessoa de fora que fala a mesma coisa que você falou aquela vida inteira, ela É, fala assim: olha, deu um despertar. fulano falou isso. E aí fez Então, todo assim, sentido. é essa tentativa, né, de manter inconscientemente esse pertencimento. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai deixando pessoas importantes da nossa vida irem se afastando, porque você tenta o tempo todo ali ajudar aquela pessoa a mostrar, só que ela tem tanto ali dentro dela um medo de se expor, né, de ser ela mesma, esse medo da família. Então ela tenta viver naquele mundinho, ela se auto-sabota, ela compra, ela não sabe, ela não investe porque ela pensa assim, eu não vou investir porque eu preciso gastar. E se acontecer errado com aquilo? Eu não vou fazer nada que me cause desconforto. Então ela fica naquele universo, se fecha no mundinho dela, né? E ela não percebe que ela tá fazendo isso. E às vezes a autossabotagem, ela tá junto com o vitimismo. Não, aí quando chegou nessa parte, aí sim, aí a pessoa fala assim: ah, então para todo mundo você fala desse jeito, para mim você vem falar dessa forma. Então ela acha que tudo na vida é o outro que tem culpa. Eu não me coloco Isso. como responsável nunca. Então eu sempre sou a coitadinha, a que não deu certo, que o dinheiro não chega para mim, é só para É. mim, para os outros acontecem, para mim não, né?
A minha vida não dá certo porque é o Lula, que é o Bolsonaro. Porque se eu tivesse nos Estados É tudo menos Unidos, ela. É tudo é, menos ela é meu reconhecer. chefe que não vale nada, é os ricos do Brasil, porque eles tomam o dinheiro da minha mão, né? E aí Aí todo sempre é mundo é culpa do culpado. outro. É. Então, essa Eu não questão me culpo. da autossabotagem vem muito desse vitimismo também, né? De achar que todo mundo é contra ela, né? Que todo mundo deveria prestar, né? Um serviço para ela, né? Então, assim, a gente entendendo essa parte, como que a gente entende? Quando a gente percebe as pessoas saindo, né? Quando você vai se vendo mais sozinha. Não adianta ficar perto de você, você só fala assim. Quando chega aquela amiga que fala a verdade, que dói, que fala aquela. Isso. Que Aí conta você pra aí você ela. fala, não, mas você fala isso porque você não entende minha vida, você não tá na minha Você não tá pele, na minha pele, você não né? sabe o que eu passo no A escuro, no Gabi falou, as escondido. pessoas têm muita inveja de mim, por isso que não dá certo. Eu acho muito engraçado quem fica postando no Instagram, que todo mundo tem inveja dela. Eu fico, mas quem é você? Quem a gente te conhece? Como assim? Por que eu vou ter inveja de você, amor? Não entendo. Ai, Né? E a gente, autorresponsabilidade é só com ela que as coisas vão mudar. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem clientes, né, no seu caso, pacientes, que não mudam, mesmo que a gente dá o passo a passo, mesmo que a gente fala, segue esse caminho. Por quê? Porque ele fala assim, você não entende. é. Você não me É entende. quando eu faço, quando eu percebo isso, eu falo assim, a gente consegue caminhar até aqui. É, A gente só consegue caminhar até aqui. A partir de agora eu preciso te direcionar, porque o combinado era você entregar os 50% e eu entregar 50%. A gente não vai chegar no 100% você com essa atitude. Aí, na hora que eu falo isso, que eu encerro um acompanhamento, aí tal, é a hora que a pessoa fala assim, não, aí vem o despertar. Quando eu entendo também que eu também entendo até onde eu posso chegar. Então, se eu antes eu vejo me que a sentia pessoa. culpada de Entendeu? demitir o cliente, porque isso é o que a gente faz, né? Eu Tô te demiti, eu falava, demitindo, então né? você ainda não está pronto para mudar, você ainda não Sim. quer. E tá tudo É, bem você não querer, mas não transfere sua responsabilidade para isso, mim. você não cumpriu o que a gente combinou. Então, E aí no começo agora eu é ficava até sua assim, com responsabilidade. medo, pensando, nossa, a pessoa vai falar que eu sou uma incapaz, mas eu não consigo. A gente não consegue trabalhar com quem não quer mudar, com quem E não às se vezes autorresponsabiliza. esse choque de realidade, às vezes faz com que a pessoa fale assim, nossa, quem não me julga, né? Um profissional que na minha família toda tudo bem, né? Eles já falaram, mas aquela pessoa ali, eu não tenho motivo para, né? Então eu não tô julgando, então eu só tô falando, até aqui eu consigo ir com você. Aí a pessoa ela já fala assim, opa, então assim, ela tem que viver um choque de realidade. É muito bom quando a gente não precisa viver, né? Isso, a gente quer realmente sair dessa zona de conforto, dessa autossabotagem que só prende, na verdade. Ela só te prende aqui. Ela nunca vai fazer Isso. você chegar a prosperar. Ela vai E a- só te manter aqui. É isso mesmo, a Vanessa falou, até para mudar, temos que querer. Na verdade, querer é o primeiro É passo para a querer primeira mudar, para coisa. conseguir mudar, né? Para alcançar a independência financeira, para conseguir se livrar dos seus traumas psicológicos, a primeira coisa que você tem que fazer é querer. É querer, é Porque às vezes sair. muita gente quer, né? Igual, todo mundo quer o dinheiro do Roberto Justus. Todo mundo queria ser a filha dele. Com a bolsinha. Então, até Ai, que eu linda, queria. gente. A Tchutchuquinha, aquela mãozinha mais fofa, delicada. E Coisa assim, mais nasceu linda. perfeita, loura, do olho Ela é azul. linda, assim. Eu só via ela. Na verdade, acessórios pra mim, não, eu acho bonitinho brinco, assim. Eu fico mais Eu, assim, eu pra reparo falar a mais verdade, isso. eu só percebi isso depois que ele falou que as pessoas estavam, essa menina merecia morrer. Eu falei, como assim? Como assim? Não, Como assim isso me você quer que uma espanta. criança de 5 anos morre porque é rica? Não, não consigo. Não Não consigo. tem como, não. Não tem O Thiago como. falou, você vai ficar cheia de hater agora. Eu falei, não, mas não consigo. Eu não consigo Não, ver não uma vai, não, gente. pessoa Não, se. implorando para uma sociedade para não matar o filho dele porque ela nasceu rica. Nossa, gente. É fora. Assim, é uma coisa fora da curva, assim, né? A gente que tá. A gente estuda, a gente tem também. Diz muito também da generosidade das pessoas, né? De como ela vê o mundo. Acho que nós vemos o mundo do jeito que ele tem que ser visto mesmo, né? Com a beleza que ele tem. E essas pessoas são 1% assim, de. Eu acho que
rapidinho vai colocar abaixo, sabe? Essa parte, assim, porque o bem, ele sempre ele fica mais, né, mais aflorado do que essas É. mensagens negativas, sabe? Mas é interessante a gente trazer esse assunto aqui, porque eu nunca desejei a morte de ninguém. Mas quando você não apoia o seu amigo tá abrindo um negócio novo, você acha que ele tem que fazer desconto para você? Você acha que ele tem que te tratar melhor do que o De outro só porque graça, você foi? Ou fazer de graça, né? Ou faz um desconto para mim, amiga. Né? é Ah, uma Débora, forma você é, também, né, você é minha de amiga. desacreditar, né? É uma forma também. Eu não tô De deixar a falando pessoa mais insegura, né? Que eu ela não tá estou começando. falando, não estou mandando mensagem, mas a minha ação, ela vai implicar na vida daquela pessoa que eu poderia estar ali impulsionando ela a crescer também, né? Então é Exatamente. mais do outro do que da gente, né? A gente tem que A gente ter tem essa que, sensibilidade. a gente tem que parar de achar que a gente merece, porque a gente está apoiando o amigo. Né? Ele merece fazer um desconto. Eu mereço que ele faça um desconto para Conheço mim, ele há tanto tempo, não é possível. Isso né? eu vou sentar lá e vou comer, vou pedir todos os pratos. E aí é interessante isso, porque eu não sei em qual país, mas uma vez eu vi falando que nesse país os amigos eles sempre pagam mais caro para quando o amigo ele tá fazendo algo novo. Eu não sei se você já viu Faz movimento, faz fila, faz eu um já movimento, vi. né? Foi até engraçado, um dia que eu comecei a postar, eu acho que eu postei que eu ia fazer a minha primeira live, e aí eu vi uma amiga minha repostando no story dela, eu falei, ó, que legal! É bom. Sério? Eu fiquei assim, olha, ela tá me apoiando. Porque Que não é bom! fácil, né? Não é fácil. E assim, eu sempre tento comentar nos stories das pessoas que estão tentando engajar aquilo que ela tá vendendo. Às vezes eu reposto, às vezes eu só comento mesmo. Porque, gente, como é gratificante você postar uma coisa e aí você vê alguém falando assim, nossa, é verdade, você tem razão. Você fala, cara, ela tá aqui, ó. Ela escreveu aqui, tô aqui te apoiando de novo. É isso. Não tem essa sensibilidade é o que faz a gente, é um combustível para nós, né? Eu Exato. também, eu amo, porque na verdade também isso reflete muito de quem nós vamos nos tornar, né? Mais para frente. Porque se a gente faz aqui sem cobrar nada, faz por amor, porque eu quero que essa pessoa cresça, é natural que a gente receba depois também. Né? Isso. É um retorno que você não deseja, não faz porque você quer, mas é natural de É acontecer porque você natural. sempre tá ali, né? Quando eu vejo uma live assim, eu fico doida. Opa, tô aqui, cheguei, comenta. Eu gosto também de ver, né? Principalmente as pessoas que a gente está acompanhando, né? A gente vê muitas pessoas crescendo e vê que eu pude ver muitas pessoas que começam a primeira live, né? Eu pude ver a primeira live de pessoas hoje que estão assim alcançando o mundo, assim. E eu fico muito feliz, assim, sabe? Que eu tava lá. Opa, eu tô aqui, né? Eu quero que você voe também. E a gente precisa entender que cada um carrega um trauma, né? Cada um tem sua bagagem de tristezas, Sim, de aprendizados, de dificuldades. A vida de ninguém é perfeita. Muito menos do Roberto Justo lá, ó. Né? À toa que ele casou um tanto de vezes, porque se a vida dele sim. fosse perfeita, tava no Pensa o mesmo. tanto de coisa, de conflitos internos, né? Todo mundo tem um problema, Todo todo mundo tem, mundo. né? Quem E, dera, a- né? Se e a vida assim, fosse. e a gente precisa comemorar o que o outro faz. Porque a gente gosta tanto de falar ou de ouvir sobre a lei da atração, né? Mas isso é bíblico, né? A gente precisa, a gente tem que falar, tem que orar até pro inimigo, gente. Sim, A imagina. gente tem que orar pro inimigo. O que a gente não tem que fazer para apoiar um amigo? Né? Porque tudo que a gente faz volta pra gente. Quando você É. estiver lá na frente, você vai me lembrar, você vai se lembrar do dia que você fez alguma coisa por ela, ou aquela pessoa fez alguma coisa por você. Porque tem certas coisas que vão ficar, não tem como. O que o seu amigo faz, o que o seu familiar faz, o que o seu conhecido mesmo, às vezes a pessoa nem te conhece tanto, o que ele faz por você vai voltar. Vai voltar. E é tanto pro bem quanto pro mal, né? Sim, plantou, colheu. Exatamente. Aí, então, agora eu vou fazer um bate-bola rapidinho. Tá, E aí vamos eu vou lá. te falar o seguinte: um comportamento financeiro. E aí você vai me contar qual é a emoção ou trauma que está por trás desse comportamento. Bora Tá lá, bom? bora lá. Então, o primeiro é compra por impulso.
Eu tenho muitos clientes que têm esse probleminha de compra por impulso. Tá chateado, compra, tá feliz, compra, tá indo trabalhar, compra. Tudo é motivo. Ó, primeiro de tudo, ansiedade reprimida. Tá Uau. com uma ansiedade ali, uma tentativa de preencher um vazio emocional enorme. Muito sério e precisa logo começar a entender isso, esse processo. Mas o mais forte é preencher esse vazio, essa ansiedade reprimida, né? De todo dia achar que precisa de mais e mais e mais. Nunca é suficiente, nunca me sinto satisfeita, nunca, nunca. Aí vai gerando outras coisas também, né? Mas tem que buscar ajuda. É importante, né? E esse trabalho da psicologia, eu tenho cada vez mais tentado entender o quanto que a gente precisa. E aí é todo mundo, né? Porque como a gente tem falado aqui nessa live, cada um carrega uma bagagem, né? E quando a gente tem essa atitude de compra por impulso e a gente querer que coisas preencham algo dentro da gente, coisa nunca vai preencher nada dentro Nunca, da nunca, gente, sempre né? vai faltar, sempre. Ah, eu Sempre queria vai comprar faltar. aquela mesa. Aí quando chega a mesa, nossa, não é isso que me trouxe a felicidade. O que que tá por trás? Você tem que começar a Isso. perceber. Olha, começar a pensar, avaliar, se policiar. Tudo, toda decisão que você começar a partir de agora, você que tá nessa live, tudo que você começar a fazer que você acha que, opa, as meninas comentaram sobre isso, começa a se policiar. Começa a perceber se não é um sintoma de algo que você precisa cuidar internamente, né? Começa a falar assim, opa, eu vou escolher me observar hoje. Amanhã Por quê, comece a né? Por fazer que que esse eu tô com exercício. vontade? Por que que Por eu tô com quê? vontade? Né? Começar a entender esses gatilhos, né? Porque são muitos de frutos emocionais. E é muito sério quando a gente quer preencher um vazio, né? Isso mesmo. A outra seria medo de investir. É uma insegurança aprendida. Ela viu isso, né, no decorrer da vida dela, que eu vou gastar, eu só tenho dia de hoje, eu não sei como que vai ser minha vida amanhã. Então ela viu muito isso, né? Talvez veio de uma família que teve muito endividamento, né, muitos problemas financeiros e ela acaba tendo medo de errar. E esse medo de errar, ela não arrisca, ela tem medo de entrar em uma zona que é diferente para ela, então ela nunca vai se permitir prosperar, né? Ela sempre vai ficar aqui, opa, eu sou sempre aquela que falo não. Tá todo mundo indo, todo mundo vai viajar e eu, por uma decisão de escolha de não ter guardado, eu deixei de ir. Então, essa parte, né, dessa insegurança, ela foi aprendida ao longo do tempo e ela não consegue hoje pensar em investir. E eu acho que entra também na questão do merecimento, né? É. Eu não Ah, mereço eu ter não o mereço, diferente do que eu já tenho. eu posso ficar sozinha e medo do fracasso também, né? É. Medo de errar de novo, de não, meu pai fez isso e faliu a E deu errado. empresa. Uhum. Então eu me baseio no que o outro fez, que é referência para mim. Que nós temos que ter cuidado também quem é a nossa referência. Porque a gente quer fazer tudo que a nossa referência nos fala para fazer. E o que a gente viu que ela fez e não deu certo, a gente não vai fazer por medo. Então, às vezes, estava ali uma oportunidade na sua frente, você deixou escorrer, e a próxima pessoa passou, pegou, e você fala assim: nossa, que arrependimento. Eu não fiz, estava na minha mão, eu liberei, porque eu tive medo de fracassar, medo de errar. É interessante, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu tenho certeza que com alguém já aconteceu. Não pode ter acontecido só comigo. Você tem uma ideia, você acha a ideia brilhante, mas aí você larga pra lá. Aí daí a pouco você vê alguém fazendo a mesma coisa que você teve a Sim, ideia. sim, já. Eu já tive isso também. Eu acredito que isso já aconteceu com todo mundo. A ideia veio, Por que que não fez, né? Por você que que não sabia que era foi? boa, mas aí você larga pra. Ah, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí outra pessoa fez e E recebeu deu um super milhão certo. de visualizações. E aí você fala, nossa, eu falaria até melhor. É. Ou às vezes você contrata um serviço e fala, gente, mas a pessoa sabe menos que eu. Mas ela Eu vou pelo ter que menos ensinar. faz, né? Você. Faz. E você ficou parado. Agora a outra é dificuldade de cobrar. É relacionada a baixa autoestima, né? Então, assim, eu não me sinto digna de receber, né? Isso, outras pessoas vão, você pode pagar para outras pessoas que elas vão, né? Elas merecem, eu não.
Então, esse medo também de se sentir rejeitada, porque às vezes ela já teve essa sensação lá na infância, né? De ser rejeitada, então eu não tenho como cobrar um valor se eu nem sei o meu. Então, essa parte, né, da dificuldade de cobrar está muito ligada à baixa autoestima. Então, ela tem que se preocupar mais em si, se sentir bem com ela mesma, né? Fazer coisas que ela gosta, ela voltar, sabe? Tem momentos que a gente tem que falar assim na vida. Eu preciso voltar naquela época que eu ria de mim sozinha. Sabe, assim, que quando eu saí, eu era a minha melhor companhia. Que não era tão Porque pesado. então a gente tem que buscar, né? Essa parte de se sentir rejeitada. É devagarzinho, é um dia de cada vez, mas tentar se olhar de novo com carinho, né? De passar a mão no cabelo e se sentir bem. Ai, que delícia! Sabe, assim, ter essa aproximação de novo com a pessoa mais importante, que somos nós, né? Com o nosso eu. De novo, restaurar isso de novo dentro da gente. É. Uma coisa que me veio aqui à mente também, às vezes quando a gente quer fazer alguma coisa e aí a gente não sente que a gente está preparado. Ah, não, vou comprar só mais um curso para eu ter certeza do que eu vou fazer, né? E aí a gente acaba mais uma vez entrando no ciclo, né? E não consegue Não sair faz. daquilo porque você acha que você nunca está digno, nunca está suficiente. Eu por muito tempo eu falava, mas eu não tenho nada para ensinar, gente. Todo mundo faz isso. E aí as pessoas, eu comecei a gravar alguns vídeos aleatórios, e aí começou a vir gente, nossa, aquilo que você falou é tão importante. Eu falei, mas aquilo o quê? O que eu falei de tão Eu importante falei assim? mesmo? Eu? Foi eu? Tipo assim, não falei nada demais, aí a pessoa, não, que eu tô fazendo aquilo que você falou. E eu, como assim? E Você aí, sentiu como assim? Como que eu posso ter como que falado eu, algo, né? Eu vou só recorrer aqui ai, a bateria, a minha bateria que aqui tá me apitando, eu tô com medo de cair. Peraí. tá Peraí, gente. joia. Peraí, galera. Mas aí, enquanto você vai carregando, eu vou falar aqui. Mas Tá. aí, o que que eu pensei? Eu falei, eu vou começar. Tipo, se der errado, o que que eu vou perder com isso? Tem, Nada, ué. Não tem o nada. que. Né? Então, quando a gente coloca na balança, a gente percebe que se a gente fizer e tudo der errado, não vai ter acontecido nada. É pra quem que eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo pra mim, gente. Eu tô fazendo algo pra mim. E é engraçado, a gente tem tanto medo, né? Igual você falou, a gente tem tanto medo de ser julgado, tanto medo, não, mas se der errado, quem vai ter Deus, mudado? né? Quem tá perdendo alguma coisa, gente? Né? Pois Então, assim, e é. quanto mais a gente fala sobre o assunto, quanto mais a gente trabalha em cima daquilo que a gente quer, melhor naquilo a gente fica, É né? todo dia, Então, a constância, né? Fazer todo dia, não deixar de fazer. Hoje eu vi uma mensagem do Paulo Vieira, não sei se você viu. Ele postou, né? Não é só domingo que eu tenho que rezar, não é só. Ele foi falando assim dos dias, é todo dia que eu mereço prosperar, é todo dia que eu mereço cuidar do isso. meu corpo, é todo dia. Não é só um dia que eu tenho que eu tenho que fazer uma live, todo dia eu tenho que fazer algo por mim. E todo dia eu fazendo algo, eu vou chegar no resultado que eu quero, né? Porque as Exato. pessoas acham que é só um dia, ah, não, eu vou fazer isso aqui um dia e pronto, mas E, você tá e já quer o fazendo resultado. Aí a rápido. gente faz uma coisa e já quer que o resultado venha, né? A Camila Não. falou aqui, o sentimento de não ser bom o suficiente pode influenciar diretamente na hora de cobrar. Com certeza. E aí, isso é uma outra questão, porque, vamos supor, antes você cobra um valor, aí não, eu mereço cobrar um valor a mais. Aí a pessoa às vezes também tem o sem noção, né? Que cobra 1.000, depois quer cobrar 50 porque ouviu alguém falando que. Mas assim, Tem você isso. cobra 1.000, inclusive. Vou até dar uma indireta aqui para alguém que está nessa live. Ela cobra o Hum. mesmo valor, tem 3 anos, de um serviço que ela presta no salão dela. Ah, E não, eu vivo então. falando, amiga, você tem que aumentar o preço. O medo, às vezes, de perder é tão grande que a gente tem essa coisa de não aumentar, de não querer prosperar. E aí a gente deixa de transbordar no outro porque nós não nos sentimos suficientemente bons. Então a gente dá o mínimo. Agora, quando você se valoriza, você pensa, nossa, a pessoa está me pagando esse valor, então eu preciso dar o meu máximo, o meu As melhor. pessoas, quando elas entenderem essa.
essa parte, assim, né? Porque a gente tem que acompanhar, né? Entender o nosso mercado, entender as tendências, Isso. tá o tempo todo ali, né? Buscando formação, né? Eu acho que isso é a parte principal. Olha, eu estou buscando informação, eu estou pagando mentoria cara. É justo que É hoje justo. você, para ser acompanhada comigo, você pague o preço também, né? Exato. A minha hora hoje é muito mais cara do que tempos atrás. Não é todo mundo que consegue fazer acompanhamento comigo. Não é todo Uhum. mundo. Só que o que eu posso oferecer de maneira gratuita, eu já faço, né? Muitas pessoas assim que buscam, eu comecei a fazer um método Mara, sua mãe inclusive até entrou, né, no método. Sim. Esse passo a passo para a pessoa entender se tem aqui dentro dela um trauma. E olha para você ver hoje, e não é caro, R$ 97. Então eu tenho produtos para pessoas que, por exemplo, não querem fazer um acompanhamento e elas querem entender sozinhas. Olha, eu preciso entender um pouco mais sobre esse trauma que a Débora Daiane estava comentando. Então, eu vou fazer algo que hoje está no meu bolso. Depois, quando eu tiver condição, eu vou pagar R$ 1.000. R$ 1.000 para fazer, né, um acompanhamento mais aprofundado, uma hipnose guiada. É fácil fazer hipnose? Não é fácil. É fácil trabalhar com finanças, ensinar? Não é fácil. Então, se a gente estuda durante anos, se a gente treina, se a gente é justo que a gente receba pelo aquilo que a gente trabalhou para fazer. Então, a gente que tem que entender isso. Então, quando a gente entendeu isso, você vai cobrar R$ 1.000, R$ 2.000, você vai cobrar num cabelo 120, você vai, sabe, se destacar, porque para ter horário comigo é assim, né? Você se sentir bem em fazer isso. E não é todo mundo que vai continuar mesmo, não. Mas só que a gente também vai entender que vai separando também. Exato. Às vezes o medo é tão grande. Não, mas é caro, hein? Pois Nossa, tem é. tanto medo de ouvir. Nossa, é caro, hein? E a pessoa Infelizmente. vai continuar fazendo porque ela não vai achar alguém tão excepcional como você. E Né? na hora E que assim, você e também, perceber, às vezes não é o momento dela e tá tudo bem. E tá tudo sim, bem. E a gente tem que normalizar isso, sabe? Normalizar. Eu já tive cliente que quando eu falei o preço, ela, não, beleza, você quer que eu faça o Pix? Agora? Posso fazer o Pix agora? E eu amo. já tive gente que falou assim, nossa, mas eu não dou conta não de pagar esse valor aí, não. Então, a gente vai ter, independente do Exato. valor que a gente cobrar, a gente vai Sempre vai ter ter. tudo isso. Sempre vai ter. E também, talvez, seja o momento a gente ter mais tempo para nós quando a gente cobra mais caro. Né? Às vezes você vai receber mais no seu mês, cobrando um pouco mais caro do que atendendo tantas pessoas, perdendo seu tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos, em casa, não podendo viajar, né? Usufruir da sua vida. Às vezes você vai perder nisso. Então, assim, É, isso aí com o tempo também, né? Restaurando internamente algo, né? A pessoa ela precisa entender e se incomodar, né? sim. Se tá tudo bem, não vai mudar nada, né? Então tem que incomodar um pouquinho. Incomodou, ela vai buscando, né? Esse autoconhecimento mesmo. É autoconhecimento. A Gabi falou: meu maior aprendizado na nossa mentoria foi sobre autovalorização, porque eu entendi que o meu trabalho não era para todos os clientes. E estava tudo bem com isso, porque deixou de sobrecarregar de trabalho e aumentou o meu lucro. Então ela começou a trabalhar menos e ganhar Olha, mais. tá vendo? É isso, é sobre isso. É a E a gente Camila entender isso. falou: a comparação com outros profissionais pode afetar a autoestima. É interessante, mas isso daí, eu acredito que a Débora vai na mesma linha que eu. Você não tem que se comparar com os outros, você tem que comparar com você mesmo. O que que eu Uhum. fiz para melhorar o meu trabalho, o meu serviço, a minha entrega? Então eu mereço um pouco mais. Né? E tem que Essa. parar de ter esse medo. Ah, se eu aumentar, ninguém vai querer o meu trabalho, né? E assim, essa parte da comparação, hoje eu busco observar, né, as minhas amigas psicólogas. Eu tenho muitas amigas psicólogas, né, que estão no meu perfil, né, mas não fazem o que eu faço. Então, assim, eu busco, por exemplo, igual eu gosto de ser mais exclusiva, né? Eu trabalho com trauma feminino, eu trabalho com inclusão, eu sou uma profissional bilíngue, eu atendo mais pessoas surdas do que ouvintes. Então, assim, eu gosto de ter essa sensibilidade ali
e de pensar assim, olha, eu vou comparar comigo mesma, igual você falou, e eu quero me superar a cada dia que eu me comparar. Exato. Eu quero ter mais força nisso. É claro que a gente tem as técnicas, né? Eu posso falar. É claro que na administração, nas finanças, a gente aprende. A gente tem que fazer, assim, uma avaliação do mercado para saber quanto que as outras Sim, pessoas estão cobrando. Mas não é só sobre isso. Porque se a gente for analisar, por exemplo, uma psicóloga. Tem psicóloga que vai cobrar R$ 100, tem psicóloga que vai cobrar R$ 1.000 na mesma sim, hora. sim. A mesma hora. Na E o mesma que é hora, de diferente? Né? né? O público, né? Muitas vezes é o público que ela está inserida ali, né? E muitas vezes vai depender também do profissional. Às vezes é um profissional mais avulso, né? É questão mesmo de você falar assim, Cada olha, caso. às vezes a pessoa tem vários produtos. Eu acompanho uma psicóloga que tem livros, tem dinâmicas que ela vende, pacotes. Às vezes a gente fica presa só num lugar, sabe? Eu comecei a entrar agora no digital, minha filha, e eu tô vendo que cada vez mais eu vou fazer mais produtos, porque vem sozinho para mim, né? Isso. As pessoas fazem, indicam. Hoje eu nem tenho falado do método Mara, e cada dia que eu olho, tem pessoas entrando. Então, assim, gente, pensa agora no mundo digital, nas facilidades que tem das pessoas fazerem as coisas em casa. Né? As pessoas. Então, a gente tem muito produto para a gente pode vender. Então, às vezes, além de eu. Não é só a minha hora que eu posso contar mais. Né? Hoje em dia, se eu for olhar, talvez eu receba mais dos meus digitais do que de horas de trabalho. Então, Isso. a gente tem que E aí, perceber isso. buscar outras fontes de renda Sim, dentro do seu próprio trabalho, né? olha, Porque antes, quem formava como psicóloga só fazia o quê? Atender ou trabalhar no RH. Só sim, tinha essas duas coisas. Ou você é. atendia ou trabalhava no RH. Não tinha uma terceira, uma quarta, uma quinta. Não, não Hoje existe não. isso, não. Hoje E o tinha mundo muito está medo também, muito medo de se expor. Ai, muita ética até profissional. onde vai a ética. Hoje em dia, tudo que eu faço tem a ética profissional, mas eu não tenho medo de me expor. Muitos Isso. colegas têm medo de se expor, né? De falar as verdades. Eu conto, se as pessoas olharem meu Instagram, eu conto histórias que eu já vivi, né? Superações de traumas que eu já vivi. Por isso que eu comecei a trabalhar com traumas, porque eu já tive um trauma. Antes Exato. mesmo de ser psicóloga, eu já fui criança. Eu vivi muitos traumas. Então, quando eu descobri a hipnose, eu entendi que eu podia virar o jogo. E quando eu virei meu jogo, eu falei, eu não posso mais deixar meus pacientes sem entender É isso. isso. Então, a Exato. nossa vida transforma a outra vida. Se não for assim, não tem sentido, né? Da gente trabalhar. Amei isso que você falou. Quando a gente entende o nosso propósito, a partir do momento que você fala assim, eu não posso deixar os meus clientes, ou as pessoas que me rodeiam, ou as pessoas que me seguem, sem isso, esse é o momento É, de é, você transbordar na vida do outro, É, né? é quando a sua vida de verdade acontece. Quando você fala Isso. assim, eu vivi isso, eu vivi e me tirou tantas algemas, assim, tantas. Eu voei, assim, eu lembro da época em que eu estava presa, mas achava que estava tudo bem. Não, não É. tem trauma, eu sou psicóloga. Como assim? Eu já tratei tudo. Aham. Tudo eu já tratei. Tudo, não tem nada mais que me prende. E quando eu passei por um processo que foi diferente das coisas que eu já tinha vivido, e eu falei, opa, em um atendimento eu consegui isso aqui? Você tá doida? É isso que eu preciso mostrar, né? E isso me transformou. E isso fez ser a Débora que quer trabalhar com isso, né? E é natural. É ao longo do tempo, foi acontecendo, né? É. Não foi de uma vez, foi um processo. Então a gente tem que ir mais duas coisas. Quem Uhum. gasta tudo que ganha. Ó, é crença que não pode ter estabilidade e autossabotagem. Então, assim, essas duas ligadinhas uma com a outra, então acha que nunca precisa. Ah, não, vão viver um dia como não houvesse amanhã. Isso. Essa não preocupação, sabe? De achar que um dia pode precisar, né? De achar que se tiver muito ali as pessoas vão pedir emprestado. Esse medo, né? Essa autossabotagem que vai impedindo ela. Acha que está gastando tudo, só que no fundo esse gastar está envolvido com algo mais interno, né? Por que eu preciso liberar tanto assim?
né? Por que que eu não consigo ter ali ter um planejamento para eu investir? Por que que tem que entrou na minha conta já tem que sair? Né? Então é uma crença que eu nunca vou ter. Assim, eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter 100 mil na minha conta, porque eu não sou merecedora de ter isso. Então eu É, gasto tudo que eu ganho. Se tem 10 reais na conta, eu vou lá e gasto, compro um chocolate. Até o é. último centavo a pessoa faz para gastar. Às vezes a pessoa ela faz isso também para tampar um buraco, né? Um buraco dentro dela. Muitas vezes, muitas vezes. E aí ela não acha que isso é um problema. Se ela Não, não tiver um ela vive a problema vida, ela acha que financeiro, tá vivendo a vida. se ela não tiver um problema financeiro, ela não tem vida. Pois é. Todo dia tem que ter aquele medo, sabe Alguém quando cobrando. o corpo tá inflamado? É tipo isso, não pode desinflamar, não posso tomar aquela. Aí fica recebendo as ligações, aí as pessoas começam a ligar para as famílias. Você já viu isso? Você já Sim, escutou falar sobre isso? Fulano, já. fulano, você conhece fulano de tal? É das Casas Bahias. Aí começa, ela gasta todos os cartões, os limites de todos os cartões. Onde tem crédito, ela vai lá e usa até o final. E de amigo, Entendeu? de pessoa, de parente. De tudo, de É um tudo. Ela já não sapo tem sem mais. fundo. Não tem mais, não consegue mais sair sozinha. É um vício mesmo. É um vício. E tem aquelas pessoas que fogem de ver quanto que ela ganha, foge de ver quanto que ela tem no banco, quanto que ela tá devendo. Isso é mais delicado porque são pessoas que evitam a dor. A realidade, né? Então, assim, tudo que pode causar dor, ela foge. Então, é uma fuga, é esse medo, essa vergonha, né? Então, eu não posso nem olhar. Se eu olhar, eu vou estar encarando a realidade. Então, eu prefiro estar sonhando. Deixa eu sonhar. Porque quando a pessoa ela vê o extrato e incomoda, opa, ela percebeu que algo ela precisa fazer para sair daquela situação. Então, ela tirou aquela parte e foi. Ela enfrentou. Só que tem pessoas que não querem ver porque elas não querem, ou elas vão sentir vergonha, e vergonha também está relacionada a algo também íntimo, né? De, nossa, que medo, esse medo ele vai causando dentro do seu cérebro, da sua mente, algo que só te priva. Então, esse vício, né? Essa informação ela chega tanto, com tanta frequência, que você não permite as outras sensações de satisfação. Nossa, eu conquistei, eu vou conseguir comprar aquilo, eu juntei, vou comprar meu carro zero. A pessoa ela não consegue ter isso, Ela né? não Então ela consegue se sentir merecedora, né? E aí a aí gente ela volta, porque eu acho que, na verdade, tudo isso é uma só coisa. Por mais que a gente deu aqui, a gente nomeou, né? A gente deu nome para tudo, mas eu acho que tudo se resume a uma só coisa, que é o egoísmo. sim, Porque quando você é egoísta, você acha que o mundo gira ao seu entorno, você acha que as pessoas atrapalham a sua vida, você acha que tudo está com problema, menos você, né? menos, E aí, quando você quer uma liberdade financeira, você não entende que isso é amar a sua família. Quando você busca uma ajuda psicológica, você não está entendendo que você não está transformando só a sua vida, você está transformando a vida de todos ao seu tá redor. impactando, né? As pessoas começam a notar porque você não vai enfrentar do jeito que você enfrentava. Porque tem pessoas que são difíceis de lidar, Daiane. Tem pessoas que E são difíceis, assim, de compreensão. As pessoas, você já percebe, a pessoa da família às vezes já fala alguma coisa. Então, assim, a pessoa ela tem que ter essa entrega, sabe? Esse olhar de entender que às vezes ela precisa. Opa, deixa eu dar um passinho para trás aqui agora, né? E buscar esse exatamente. suporte para me entender. Deixa eu ver o que está acontecendo dentro de mim, que eu estou afastando as pessoas, ou que eu estou tendo vergonha, ou que eu estou tendo dor. Não é normal. Isso. Tudo que é demais dentro da gente é algo que tá demais, está aparecendo demais com frequência. É uma coisa que você precisa olhar. A gente tem que parar de normalizar o que não está Tudo. bem, o que não está Sim. certo. Uhum. A Todo gente mundo tem já que viveu parar. isso. Eu não tô dormindo, tem insônia. Aí não busca um médico, não busca entender como que tá aqui dentro, E sabe? O assim, funcionamento. e é para todo mundo, porque eu sempre fui essa pessoa. Eu não sei se a Camila tá aqui ainda, né? Mas um dia eu falei com ela assim: não, eu sou autocurável.
Olha que egoísmo da minha pessoa, né? Porque a gente aprende isso, que a gente não pode depender dos outros, que a gente para de chorar, para com isso, Engole, deixa de ser fraca, engole esse engole, choro. engole choro. E aí a gente passa a não pedir ajuda e começa a se aceitar as coisas ruins que tem Aí dentro da gente. você vai afundando no buraco. Só que aí, quando a gente volta ali para as escrituras, Deus fez a gente para quê? Para ser feliz, para ter abundância, para ter riqueza, para ter tudo. E a gente se sabota. Fala, não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou Gabriela. Hum, Não, nada vai me mudar, não. Eu não preciso. Gente, todos nós precisamos. Não é porque a Débora é psicóloga, é especialista em trauma, que é igual ela falou aqui. Ela tem trauma, ela também tem coisas para tratar. Né? Eu, a mesma coisa. Então, assim, eu aprendo diariamente com os meus estudos para eu poder ensinar. Antes, há uns 2 anos atrás, eu falava, eu não uso cartão de crédito de forma alguma. Eu pago tudo no dinheiro. Eu pago tudo no Pix. Eu gosto do desconto e não sei o quê. Hoje, eu já falo, tem desconto à vista? Não, não tem. Então, cartão de crédito, por favor. Por quê? Porque funciona hoje eu também. entendo que o cartão de crédito vai me dar benefícios, vai me trazer outras coisas boas, porque eu vou estar usando o dinheiro do banco por 40 dias sem pagar nada com isso, mas eu tenho que trazer clareza para minha vida primeiro. Você Então, percebeu isso, né? Você foi a acompanhando gente vai a evolução. amadurecendo. E aí, e tá tudo bem a gente ter as nossas dificuldades. O que não tá tudo bem é a gente não buscar ajuda. Isso, falou tudo, minha filha. É achar que eu posso continuar aqui, achar que fazer isso é vergonhoso, né, de buscar. Isso. E a vida, ela precisa ser leve. Igual quando você falou, eu deito no travesseiro. Às vezes tem pessoas aqui que têm dívidas, mas Aham. consegue deitar no travesseiro porque ela não vai esconder mais da dívida. Ela vai tentar negociar, ela vai tentar conversar. Eu já tive momentos, né, em uma época, né, em que se eu escutasse o telefone tocar de dívida, ô pai, meu Deus do céu, ai, ai, ai. Quando eu entendi que eu precisava resolver, a gente precisa resolver. Precisa falar assim, olha, eu posso fazer isso aqui, eu posso dar essa entrada. Você dorme bem, porque você tá Isso. negociando, você tá resolvendo a sua história. Enquanto você não resolve, ó, o passo da vida é o seguinte: um dia de cada vez, mas eu preciso resolver minha vida. Se Isso. tem algo que incomoda, dívida incomoda, né? Todo mundo aqui, quem já teve dívida ou tem dívida, sabe, incomoda. Então, se eu tenho uma dívida, eu preciso resolver. Não é fugindo dela que eu vou resolver. Ela não vai sumir, não, tá? Ela não vai sumir, ela tá Exato. ali. E principalmente a dívida, não, daqui a 5 anos prescreve. Não, gente, a dívida continua lá. A única Ela coisa tá que lá. acontece é as pessoas pararem de te Te cobrar. ligar, te Você vai parar. continuar não Se você conseguindo precisar comprar comprar uma um casa. imóvel, se você precisar comprar alguma coisa, não tem como, né? Então, assim, não fugir do que é responsabilidade nossa, é resolver. Não adianta. Se a gente não fizer as coisas certas, ajeitar a nossa casa interna, não adianta você querer colocar o pezinho lá fora e achar que vai estar o mundo todo sorrindo para você. Então, começa aqui Exato. dentro. Começa aqui resolver as suas situações internas, porque lá fora, quando você colocar o pezinho lá fora, você vai perceber que tem brisa leve no seu rosto quando você resolve sua vida. E a vida é um jogo, gente. A gente vai passando por etapas e a gente precisa de ajuda, né? Muita. Então, eu gostaria de finalizar essa live te agradecendo demais. Eu amei, amei, amei. Acho que nosso papo fluiu Ah, eu muito. também. O pessoal comentou, participou. Nós vamos lembrar de vocês. É, com Porque certeza. é muito bom a gente saber que pode contar, né, com pessoas que ficaram até o final, que estão aqui com a gente, que queriam também aprender algo que às vezes a gente também tem que afirmar. Eu queria também falar isso, Daiane, porque muitas vezes a gente não entende que é aqui que está mandando, sabe? Então, quando vir um pensamento que está desanimando, você tentar falar assim, olha, hoje eu escolho não viver pelo aquilo que me faltava, né? Hoje eu escolho decidir a minha história. Então, sempre tentar voltar para você, sabe? Porque senão a gente fica com pensamentos intrusivos que só coloca a gente para baixo.
Então, fazer uma dinâmica mesmo, né? De todas as vezes que vier um pensamento, né? Daquilo que faltou, ah, meu pai foi ausente, ah, eu não tive a presença. Tentar falar, olha, eu não me baseio mais naquilo que me faltou. Hoje eu me escolho. Hoje eu quero dar um passo diferente na minha história. Hoje eu quero fazer um legado diferente para minha família. Então, assim, tentar mudar um pouco daquilo que foi tão doído, assim, foi tão traumático, né? E aos pouquinhos. E eu fiquei muito feliz também, que bom, né, receber esse convite. Fiquei muito honrada, que a gente possa ter mais momentos assim juntas, né? Que eu acho que o pessoal gostou, né, entendeu, conseguiu expressar também, colocar suas dúvidas. E é só agradecer, né, pela oportunidade, viu? Eu que agradeço. E, gente, vocês precisando tratar dos traumas de vocês, procurem a Débora. Débora, fala o seu arroba para todo mundo te seguir. É Débora.caminhas. Débora.caminhas. Então Isso. sigam ela, que todos os dias ela fala sobre isso, sobre os traumas na rede social dela. E se vocês não me seguem, comecem a me seguir também, porque Faz todo favor, dia eu tô ajeita a aqui. vida financeira de vocês, que isso é metade do serviço para mim. É verdade. Porque Me vocês têm que ter ajuda dinheiro para pagar a Débora, gente. Eu estou torcendo para os meus pacientes prosperarem muito, entenderem sobre finanças, planejarem a vida, porque eles não vão ter preocupação de pagar um atendimento digno, né, humano. Isso. E isso está ligado de uma forma ou de outra, né? Que bom que quem está aqui entendeu isso também, É. né? Que a gente precisa estar bem, né, nessas duas áreas da vida. E a gente precisa parar de ser invejoso. E querer o melhor para a gente também. Olhar o Sim, outro com vontade de ser tão bom admiração. quanto. Isso. Admiração, felicidade. Que Essa é bom a que ele palavra. conseguiu, né? Minha filha hoje, só pra gente encerrando mesmo, né? Que já tá, gente, já deu, Sim. né? Minha filha mandou um vídeo pro pai dela de um rapaz falando Ravan, eu acho que é essa marca que ele trabalha, que ele recebe 53 milhões. Aí o cara perguntou assim, por mês? Ele, não, por dia. Aí minha filha Uau. mandou pra ele assim, pro meu esposo. E aí, pai, na loja a gente pode receber assim também? Recebo, né? Vamos receber isso Gente, aí. acho que é a coisa mais linda de não ter ali barreiras, né? Isso. Uma criança de 8 anos não ter barreiras e de pensar, opa, eu vi que ele conseguiu, por que Eu que também não? posso. Por que que não, né? Então, Basta que a gente querer. possa abrir mais o nosso olhar para a gente ficar mais perto das pessoas que a gente quer se tornar também, né? Que não é perigoso, né? Não é arriscado. É bom a gente ter, porque só sabe quem tem dificuldade, assim, quem estava naquelas trevas ali, sabe? Sabe o valor da luz só quem esteve nas trevas mesmo, assim, né? Da Isso. situação financeira. Então, que a gente E possa se assim, aproximar da luz mais vezes. se a gente quer ser melhor, é sempre importante a gente falar uma coisa assim que eu escuto muito. Nós temos que ser a pior pessoa das cinco que a gente, Sim, sim, eu não né? sei O nada nosso ali, eu ciclo, a quero gente tem que aprender ser a tudo. pior para a gente querer conseguir alcançar o melhor daquele ali. E não a gente ser o melhor do nosso ciclo. Se você Entendi. está sendo o melhor do seu ciclo de amizade, do seu Muda. ciclo familiar, tá na hora de mudar. Tá na hora de ir para outra mesa, né? Tá na Para hora de poder passar para aprender frente. mais, né? Exatamente. Ai, que Então, bom. gente, eu gostaria de agradecer a vocês todos por estarem aqui até o final. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Débora, muito obrigada pelo seu Ai, apoio, que pela sua isso. presença. Obrigada. Eu acho Obrigada que a foi todos. muito legal o que a gente fez aqui e eu espero que a gente possa repetir também. Ai, que bom. Estou muito feliz. Obrigada. Um beijo, uma boa noite para todos, né? Que, Beijo. que seja bênção para a vida das pessoas, né? Isso. Boa noite, Boa gente, e noite. Até até mais. mais. Tchau, tchau.